Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa corrida tecnológica que está pegando fogo, sabe? A construção do primeiro computador quântico que realmente funcione para alguma coisa útil. Pois é, e é uma disputa global mesmo, tem gigantes, né, tipo IBM, Microsoft, botando muita grana nisso. Isso. Mas o legal é que tem também umas startups, assim, aparecendo do nada, tipo, lá da Austrália, com umas ideias, nossa, bem surpreendentes. E o que está em jogo é gigantesco, a promessa é poder resolver problemas que hoje, assim, nem os supercomputadores mais absurdos conseguem, né? Exato, coisa tipo, sei lá, descobrir remédios revolucionários, novos materiais, otimizar sistemas super complexos. O potencial é uau! Mas, como você falou, ainda tem chão pela frente. Sem dúvida. É bom deixar claro, né? Apesar de todo o barulho e dos avanços, que são reais, muito disso ainda está na fase de pesquisa e desenvolvimento, o P&D. Tem desafios de ciência básica, de engenharia, que são, assim, fundamentais para resolver. Então não é para amanhã que a gente vai ter um qubit no bolso. Definitivamente não, mas o ritmo, nossa, acelerou demais. A gente está vendo a ciência virando engenharia numa velocidade bem impressionante. Tá, então vamos tentar entender isso melhor. Qual que é o grande gargalo, o maior obstáculo que todo mundo tá quebrando a cabeça para resolver agora? Pelo que eu li, parece que a palavra-chave é estabilidade. Ou a falta dela, né? Exatamente. O coração da máquina quântica é o qubit. E o qubit, por natureza, ele é extremamente delicado. Ele funciona com base na mecânica quântica, né, superposição, emaranhamento, e esses estados são muito frágeis. Frágeis como? Qualquer coisinha do ambiente externo, uma vibração mínima, uma flutuação de temperatura, sabe? Até um campo magnético perdido. Tudo isso pode bagunçar o estado quântico. É o que a gente chama de ruído, ou, tecnicamente, decoerência. E essa decoerência, ela causa o quê na prática? Tipo, erros nos cálculos? Isso, perfeito. Ela basicamente destrói a informação quântica e começa a introduzir erros. E esses erros se acumulam muito rápido. Se você não tiver um jeito de controlar ou corrigir isso, qualquer cálculo um pouco mais longo vira uma bagunça completa, inútil. Entendi. Por isso que construir sistemas que sejam tolerantes a falhas, ou seja, que consigam achar e consertar esses erros, esse é talvez o maior desafio hoje. Sem isso, o computador quântico não sai do laboratório. Faz todo sentido. É quase como tenta construir um castelo de cartas no meio de uma ventania, né? Exato, ótima analogia. E como é que as gigantes estão lidando com essa ventania? Eu vi que a IBM tem um plano bem ambicioso, né? Com data e tudo. Sim, a IBM botou uma meta ousada, entregar até 2029 um processador quântico chamado Starling que seja, de fato, tolerante a falhas. Nossa, 2029. Tá perto até. E o que ele faria? A meta é que ele consiga rodar circuitos com, tipo, 100 milhões de operações quânticas, que são as portas lógicas, usando uns 200 qubits lógicos. Ah, lógicos. Isso é importante frisar, né? Porque o qubit lógico não é o mesmo que o físico, o frágil. Exatamente, bem lembrado. O qubit lógico é como se fosse um qubit virtual, mais forte, que a gente constrói usando vários qubits físicos, aqueles mais frágeis. A ideia é usar redundância, algoritmos espertos para detectar e corrigir os erros que acontecem nos físicos, sabe? Para proteger a informação no nível lógico. Entendi. E essa meta da IBM, esses 200 lógicos rodando 100 milhões de operações, isso seria um salto, assim, absurdo em comparação com o que a gente tem hoje, onde os erros limitam muito a complexidade do que dá para calcular. E qual é a receita da IBM para chegar lá? Como eles pretendem fazer esse Starlink funcionar? Olha, a abordagem da IBM é muito engenharia pesada, sabe? Bem a cara deles. Eles estão atacando essa tolerância a falhas por vários lados. Um deles é no design físico mesmo. Como assim? Eles usam os qubits supercondutores, que é uma tecnologia já mais conhecida, digamos, só que eles estão pensando em arquiteturas onde os qubits ficam mais espaçados. Ah, para evitar interferência entre eles. Isso. A ideia é, tipo, colocar cada qubit
ou grupinhos deles, em chips separados, ligados por umas conexões quânticas. Isso diminui a conversa cruzada, aquele ruído que um qubit causa no vizinho, sabe? Menos erro na origem, menos trabalho para corrigir depois. Legal atacar o problema na raiz. E a correção em si, tem alguma novidade aí? Tem sim. Aí entra outra frente, que é o software, os códigos de correção. A IBM está apostando num negócio chamado código QLDPC. É uma sigla comprida para Códigos Quânticos de Verificação de Paridade de Baixa Densidade. Uau, nome complicado. Mas o que ele faz de bom? Simplificando muito, é um jeito matematicamente mais eficiente de usar os qubits físicos para formar um qubit lógico robusto. Ele promete precisar de bem menos qubits físicos figurantes, digamos, para cada qubit lógico que realmente faz a conta. Isso é crucial, porque com os códigos antigos, a quantidade de qubits físicos podia explodir. Ah, entendi. Menos qubits ajudantes para cada um que calcula. Faz sentido, otimiza o espaço e os recursos. Fundamental para poder escalar. E tem uma terceira peça nesse quebra-cabeça da IBM, a velocidade da correção. Não adianta nada achar o erro, se você demora para corrigir, ele já estragou o resto do cálculo. Claro. Para isso, eles desenvolveram um hardware específico, um decodificador chamado Relay BP. Ele é pensado para ser rápido e pequeno o suficiente para fazer a correção quase em tempo real, ali mesmo, dentro do sistema super frio, sem precisar ficar mandando tudo para um supercomputador clássico do lado de fora, analisar e devolver. Nossa, é um sistema bem integrado, então. Exato. Como disse o Jay Gambetta, que é um dos chefões da área quântica lá na IBM, esses eram sonhos científicos que viraram engenharia. Eles estão pegando a teoria super complexa da correção de erros e transformando num sistema prático. Uma abordagem bem pé no chão, né? Com cada engenharia para domar a fragilidade dos qubits. Mas as fontes que a gente viu falam que a Microsoft está indo por um caminho totalmente diferente, quase o oposto. Certo. Correto. Se a IBM aposta na engenharia para corrigir os erros, a Microsoft está apostando numa física diferente para tentar evitar que eles aconteçam tanto. Eles mostraram avanços recentes com um chip chamado Majorana 1. A aposta deles é nos tais qubits topológicos. Qubits topológicos, isso soa bem exótico. O que raios é isso? Então, eles seriam baseados numas quase-partículas chamadas férmions de Majorana. É uma ideia teórica bem antiga, de um físico chamado Ettore Majorana, lá dos anos 30, mas que comprovar experimentalmente é outra história, ainda está rolando muita pesquisa. Quase partícula. Majorana. Tá, complicou um pouco. Mas qual a ideia principal por trás disso? A ideia central, assim, é que, nesses qubits, a informação quântica não ficaria guardada num ponto só, sabe? Ela estaria codificada de um jeito não local, na topologia, tipo na estrutura geral do sistema. Como assim na estrutura? Não consigo visualizar. Pensa assim, ó. Em vez de escrever uma letra num pontinho de uma folha de papel, que qualquer borradinha apaga, imagina que você tece essa letra na própria trama de um tecido. Uma sujeirinha ou um fio puxado num lugar só não ia destruir a letra inteira, que está na trama toda, entende? Tá. Acho que tô começando a pegar a ideia. Analogamente, a teoria diz que os qubits topológicos seriam naturalmente mais resistentes a essas perturbações locais do ambiente. A informação estaria meio que protegida pela própria estrutura do sistema. Uau! Se isso funcionar de verdade, nossa, parece resolver o problema da fragilidade de um jeito muito mais elegante, né? Simplificaria tudo. Na teoria, sim. Se o qubit já nasce mais forte, a necessidade daqueles esquemas super complexos de correção de erros que gastam um monte de qubits físicos, extras, ela diminuiria drasticamente. Talvez até sumisse para certos níveis de precisão. E isso abriria um caminho bem mais direto para a escalabilidade. Escalabilidade, tipo colocar muitos qubits juntos. Exato. A visão da Microsoft é super ambiciosa. Eles falam em conseguir colocar talvez até 1 milhão desses qubits num chip pequeno do tamanho da palma da mão. 1 milhão de qubits num chip. Caramba, isso mudaria o jogo completamente. Mas parece bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Se é tão bom, porque ainda não decolou. A pegadinha é que, bom,
Criar, controlar, manipular esses férmions de Majorana e construir os qubits topológicos que funcionem de verdade é um desafio gigantesco, tanto de física fundamental quanto de engenharia de materiais. É ciência de fronteira mesmo. Ah, então ainda está bem no começo. É. O próprio chip Majorana 1, que foi um avanço importante para eles, ainda está demonstrando os blocos de construção básicos, sabe? As fontes falam em 8 qubits no teste, não é um qubit topológico totalmente funcional e protegido ainda. E tem outros desafios, tipo, eles precisam de temperaturas ainda mais frias que os da IBM, muito perto do zero absoluto. Entendi, então é uma aposta de altíssimo risco, mas se der certo, a recompensa é enorme. Enquanto a IBM usa a engenharia para contornar a física, a Microsoft está tentando dominar uma física nova. Que doido ver essas duas filosofias. O campo ainda está tateando, né? Explorando caminhos bem diferentes. Ninguém sabe ainda qual tecnologia vai ser a vencedora no final. Ok, então, beleza. Resolver a estabilidade, seja na força da engenharia ou com uma física mais robusta, é uma frente de batalha essencial. Mas adianta ter o qubit perfeito, super estável, lógico, se a gente não consegue fabricar essas máquinas em quantidade e com um custo que faça sentido. Isso leva a gente para outra parte crucial dessa corrida, a fabricação em escala. Esse é um ponto-chave, absolutamente fundamental para a coisa virar negócio, né? Porque não adianta ter uns protótipos incríveis no laboratório se cada um custa uma fortuna e demora anos para fazer artesanalmente. O impacto prático fica limitado. Precisa ter um jeito de fazer, tipo linha de produção, né? Exato. Precisa achar um jeito de produzir esses processadores quânticos de forma confiável, com bom rendimento, custo caindo. Parecido com o que aconteceu com os chips de computador que a gente usa hoje. E parece que teve notícia boa nessa área também, né? Vindo lá da Austrália, de uma startup. Dirac, o nome. O que eles fizeram de tão importante? Isso, a Dirac. Eles publicaram um resultado bem impactante na Nature. Eles basicamente demonstraram algo que muita gente achava que ia ser um problemão: fabricar processadores quânticos de silício usando, atenção, linhas de produção de semicondutores industriais padrão. Peraí, como assim? Silício, o mesmo material dos chips do meu computador, do celular, e em fábrica normal, tipo Intel, TSMC. Exatamente esse silício. E sim, usando processos CMOS, que é a tecnologia padrão que o mundo inteiro usa para fazer praticamente todos os chips eletrônicos hoje. A Dirac, junto com o IMEC, que é um centro de pesquisa gigante em nanoeletrônica lá na Europa, fabricou os qubits de silício deles nessas instalações industriais, não num laboratório super limpinho e controlado da universidade. Caramba, e funcionou. Tipo, a precisão dos qubits sobreviveu a esse ambiente de fábrica, que imagino ser bem mais caótico. Esse que é o pulo do gato. Eles conseguiram atingir uma fidelidade de mais de 99% em operações de 2 qubits nesse ambiente industrial. E olha, operações de 2 qubits são super importantes para algoritmos quânticos úteis, e são justamente as mais sensíveis a erros. Chegar em 99% é considerado um marco crítico. Mas por que 99% é tão mágico assim? Parece alto, mas 1% de erro ainda não é bastante coisa no mundo quântico? É um limiar-chave, porque muitos dos códigos de correção de erros, aqueles que a IBM está desenvolvendo, por exemplo, só funcionam direito se o erro físico dos qubits por baixo for baixo o suficiente, geralmente abaixo desse 1%. Se o erro for maior que isso, a quantidade de qubits físicos extras que você precisa para proteger um lógico fica impraticável. Ah, entendi. Então, conseguir mais de 99% numa fábrica de verdade que pode produzir em massa, esse é um sinal muito forte. Exatamente. É um sinal muito forte de que essa abordagem com silício tem potencial para a gente conseguir fabricar os milhões, talvez bilhões de qubits físicos que a gente vai precisar para ter computadores quânticos que realmente corrijam seus próprios erros e resolvam problemas grandes. Então, qual a grande implicação disso tudo? O que esse avanço da Dirac significa para o futuro? Olha, as implicações são enormes. Primeiro, meio que valida o silício como uma plataforma super promissora. Silício é um material que a indústria conhece de trás para frente, né? Décadas de investimento nisso. Verdade.
Segundo, e talvez o mais impactante pensando em custo e escala, é a chance de aproveitar a infraestrutura gigantesca de fabricação de semicondutores que já existe. A gente está falando de uma indústria global de trilhões de dólares, com fábricas, as fabs, super otimizadas. Não precisa reinventar a roda da fabricação. Isso pode cortar custos drasticamente e acelerar muito a produção em massa. Quer dizer que, em vez de construir fábricas totalmente novas e exóticas para cada tipo de qubit, talvez dê para adaptar as fábricas que já fazem chip de computador? Essa é a grande promessa do silício que a Dirac e outras empresas estão buscando. Isso abre um caminho para fazer chips com milhões, quem sabe bilhões de qubits, que é a escala que a gente acha que precisa para chegar na tal utilidade quântica. Utilidade quântica, o ponto em que eles resolvem problemas que pagam a conta deles, né? Exato. O ponto em que o valor que eles geram supera o custo de construir e operar. É um passo fundamental para tirar a computação quântica do campo da curiosidade científica e transformar numa ferramenta industrial de verdade. Caramba! Então, olha só que cenário. A IBM, com engenharia pesada para corrigir erro em supercondutor, a Microsoft apostando numa física totalmente nova, com qubit topológico para evitar o erro, e agora a Dirac, mostrando que dá para fazer qubit de silício em fábrica comum, aproveitando o que já existe. Uau! A corrida está mesmo em várias pistas ao mesmo tempo, né? Cada uma com seus desafios e suas promessas. É muita coisa acontecendo. Pessoal, se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e não esqueçam de dar o like, tá? Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses assuntos. Então tá, tentando amarrar as pontas aqui, o que a gente tira dessa nossa conversa hoje? A mensagem principal parece ser que essa corrida pelo computador quântico útil tá fervendo e focada em dois grandes desafios ao mesmo tempo. Correto. De um lado, tem essa batalha pela estabilidade e pela tolerância a falhas. Como fazer o qubit funcionar direito, apesar de ser tão frágil? A gente viu as abordagens bem diferentes da IBM, com o Starling focado na correção de erros via engenharia, e da Microsoft, com o Majorana, buscando a força natural dos qubits topológicos. E do outro lado, a batalha pela fabricação em escala. Como produzir essas máquinas super complexas de um jeito eficiente e que não custe os olhos da cara. E aí, esse avanço da Dirac, mostrando que dá para fazer qubit de silício bom em fábrica CMOS comum, nossa, isso é uma notícia muito animadora, porque aponta um caminho para usar a indústria que a gente já tem. Exatamente. E esses dois pilares, tolerância a falhas e fabricação em escala, eles andam juntos. Os dois precisam avançar para a computação quântica entregar o que promete. A gente precisa de máquinas robustas e que possam ser produzidas em volume, para poder finalmente atacar aqueles problemas gigantescos em medicina, materiais, logística, inteligência artificial, que hoje estão fora do alcance. É uma jornada fascinante de acompanhar mesmo, mistura de ciência super avançada com uma engenharia absurdamente complexa. E fica a pergunta, né? Qual dessas tecnologias vai chegar lá primeiro? Supercondutor com supercorreção, topológico que não erra, silício feito em massa? Ou será que vai ser uma mistura ou algo que a gente nem imaginou ainda? O futuro é incerto, mas com certeza não vai ser chato de ver. E para quem está ouvindo, o que vocês acham? Concordam com essa análise? Qual abordagem parece mais promissora ou talvez mais pé no chão? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários.